Marcos Vinícius, minha pergunta é o seguinte, por mais que eu ache a estratégia dos Estados Unidos em lidar com a Rússia equivocada, para não dizer suicida, eu ainda consigo ver algum tipo de lógica, como aumentar a dependência energética da Europa com os Estados Unidos, pelo menos a médio e longo prazo, como você bem colocou agora. Então ainda consigo ver algum tipo de lógica. Agora, a Europa apoiar todas essas medidas dos Estados Unidos contra a Rússia, sendo que ela vai ser a maior prejudicada, não seria um contrassenso? O que explica esse contrassenso europeu? E outro ponto, os Estados Unidos enfraquecendo também a Europa, isso não significa que eles estão perdendo um aliado, pelo menos do ponto de vista econômico e militar, num eventual embate contra a Rússia ou mesmo contra a China? Vamos pensar assim, Gani, dois aspectos fundamentais aí. Em primeiro lugar, os americanos já são contra, sempre foram contra a União Europeia, né? Porque entendiam que o advento da União Europeia, de alguma forma, enfraquecia também a relação de dependência que a Europa tem dos Estados Unidos. E você sabe que a Europa terceirizou, à exceção da França, que sempre teve uma postura reticente, e do Reino Unido, que nada mais é do que um grande porta-aviões para os Estados Unidos, você não tem ali nenhum país com capacidade militar que não tenha a necessidade de depender dos Estados Unidos. E veja que interessante, a Turquia mais ou menos está se sentindo abandonada dentro do contexto da OTAN. E você vê a Turquia se aproximando da Rússia, da China, da Índia, não é? Você tem aí uma coalizão dos excluídos internacionalmente que estão mais ou menos olhando para essa situação e preocupados com o futuro com relação àquilo que vai acontecer com eles. Então, os europeus, ao olhar para a situação, verem de um lado a Rússia e do outro os Estados Unidos, obviamente que eles fizeram aí a opção pela estratégia, pela parceria transatlântica, mas uma parceria que vem enfrentando problemas já há bastante tempo. O próprio presidente Obama, na época em que era presidente dos Estados Unidos, mais ou menos deixou os europeus na mão, muitas vezes. Só que o que acontece é o seguinte, né? Quando você olha para o tecido europeu hoje em dia, o tecido europeu, o tecido social europeu não está querendo guerra, ele está querendo viver do legado do passado. Então, um grande problema que a Europa enfrenta é justamente o fato de não ter a capacidade de se renovar na medida e na necessidade que precisaria com relação ao futuro. Então, este é o grande desafio. É por essa razão que os europeus estão aí olhando mais para o contexto americano, pelos laços históricos, na expectativa de que, alguma forma, de que os Estados Unidos deem algum tipo de guarida para eles, se houvesse aí um conflito com a Rússia, mas a realidade é que eles estão prejudicados porque os efeitos desta guerra são assimétricos, muito mais afetando alguns países do que outros. Então, uma vez, até acho que eu comentei com a Isa uma vez, sempre dou este exemplo. Uma das coisas típicas do nosso café da manhã, no café da manhã em muitos países, é você comer ovos com bacon. E aí, quando você aprende a diferença da palavra comprometido e da palavra envolvido. Então, quando você está tomando café da manhã, comendo ovos com bacon, a galinha está envolvida na história e o porco está comprometido. No caso aí da Europa, no caso dessa situação toda, você vê que os norte-americanos estão envolvidos, enquanto os europeus estão efetivamente comprometidos. Só que eles levaram a uma escala tão grande que você conseguir com que a situação arrefeça vai demandar aí alguns tipos de posicionamentos diferenciados. E quando você olha para a liderança que você tem nos países europeus, a situação é muito complexa, porque não tem aí uma grande liderança que desponte na Europa, que tem a capacidade de dizer, olha, embora nós tenhamos esse problema, nós devemos repensar a situação, até porque eles têm medo de perder aí, vamos supor, qualquer tipo de proteção dos Estados Unidos, caso houvesse um conflito com a Rússia.